Pensa comigo, você mora numa cidade grande. Todo dia você acorda, sai de casa, não necessariamente você conhece aquele seu vizinho. A carona que em algum momento, há décadas atrás, você podia pegar, hoje é um carro por aplicativo. Daí você chega lá no trabalho e nessa lógica neoliberal cada vez mais competitiva, às vezes você pode ter amigo por lá, às vezes você pode não ter, e aí você chega em casa cansado depois de passar esse dia, e aí muitas vezes é muito mais fácil você acessar o catálogo infinito de aplicativos de streaming do que você querer sair com os amigos. Mas aí você bota um fone de ouvido e vai jogar um game ou escutar um podcast. E de repente, você pertence de novo. Eu lembro que na CCXP de 2024, eu fiquei bastante positivamente surpreso ao ver que tinha uma presença muito grande de podcasters comandando ações, painéis e ativações de estúdios e marcas por lá. E aí, toda vez que eu perguntava o porquê de optarem por eles e não por influenciadores com números estratosféricos, a resposta deles era meio que sempre a mesma. A gente queria conversa e não awareness. E isso tem sido cada vez mais verdade se a gente reparar no sucesso que são os eventos de podcast ao vivo hoje em dia. E toda essa popularidade do formato cresce, de acordo com uma matéria do jornal The Guardian, porque os podcasts geram um sentimento de parasocialidade. Ou seja, os ouvintes já consideram os hosts amigos de ouvido e esses eventos ao vivo oferecem um espaço para celebrar essa comunidade, conhecer pessoas com interesses semelhantes, interagir diretamente com os criadores. Participantes relataram que chegam sozinhos, fazem amizade durante o show e depois continuam engajados, mostrando que os podcasts estão se transformando em hubs sociais, tão relevantes quanto os shows musicais. Você se une a um novo amigo não por uma música, mas por um tema de interesse. Eu sou Fábio Silveira e esse é o Fala Vega. E para conversar com a gente hoje sobre isso, nossa primeira convidada é co-criadora e apresentadora do maior podcast semanal de True Crime desse país, o Modus Operandi, junto com a Carol Moreira. E é também criadora e apresentadora do Caso Bizarro. Eu tô muito feliz de receber ela aqui, então seja muito bem-vinda, Mabê. Oiê, tô muito animada e obrigada. Eu que agradeço. E também com a gente hoje temos ele, que já foi blogueiro badalado, ganhou até um prêmio The Bobs da Deutsche Welle e hoje é sócio e fundador do estúdio de conteúdo Snack Content. Seja muito bem-vindo, Vitor Kniznik. Pô, uma honra, obrigado por me chamarem para essa conversa aqui. Você estava contando aqui nos bastidores pra gente a origem do Kniznik, né? Acho que as pessoas podiam saber, porque é um nome... Exatamente, e a história da minha vida é contada onde, o que é esse sobrenome, como é que se fala, né? Então é Kniznik, é bem fácil de falar, é como se lê, e Kniznik em russo quer dizer livreiro, e K-N-I-J é livro, então Kniznik é livreiro. Provavelmente um nome que deram lá para minha família tomou esse nome como a sua atividade para se proteger dos progons na Rússia pré-revolução, né? Olha só, a Mabê já quis roubar o nome. Eu sou escritora, né, gente? Eu acho tão bonito, assim. Ainda mais o nome que, né, significa livreiro, achei muito legal. Com certeza. Indo um pouquinho do nosso tema aqui, quando vocês começaram, Mabê do Velho Testamento, como ela se engajou com podcasts e como era isso pra você? Olha, eu acho que a primeira vez que eu fui ouvir podcast, eu vi até um pouco tarde, assim, porque eu sei que começou lá no início de 2000, mas o primeiro contato que eu me lembro, assim, acho que foi mais 2013, 2014, e eu gostava de alguns podcasts, um que falava sobre mitologia grega e romana, que eu achava muito interessante. Que não é o Noites Gregas, ou é o Noite... Não, Noites Gregas vem muito depois, claro. Let's Talk About Meat Baby. Ah, muito bom. Então é bem sim. engraçado esse, que ela, tipo, desconstrói e conta de um jeito bem, mais, assim, didático mesmo. E eu gostava muito de um podcast também, que ele falava, eu sempre esqueço o nome dele, mas é fácil de achar. Ele é uma rádio que... né, todos os dias tá ali trazendo informações sobre a cidade, só que é uma cidade fictícia. É um podcast de ficção e é uma cidade alienígena. Então ele vai, sei lá, tipo, hoje 3 aliens fugiram tal e fizeram tal coisa. Então ele vai contando umas coisas muito engraçadas na cidade e eu fiquei obcecada. Inclusive, o meu sonho era fazer uma coisa parecida aqui. Não fui muito por esse caminho, mas fui aí pro caminho do sobrenatural, né, um pouco. Eu sei exatamente qual você tá falando, eu amo e o nome não tá me vindo também. Mas eu devorei esse podcast. É muito bom, ele é muito bom. Até o final do programa a gente lembra o nome, eu tenho certeza disso. E você, Vitor, como é que você se engajou com o podcast da primeira vez que você falou, quero que isso aqui faça parte da minha vida?
Olha, sabe que bateu mais forte em mim mesmo durante a pandemia, né? Eu acho que não devo ser o único. Mas aí houve uma necessidade muito grande de saber o que estava acontecendo no mundo com os outros, e eu comecei a entrar nisso e comecei pelos mais óbvios, e daqui a pouco eu fui achando a minha turma e fui vendo as coisas que me agradavam mais, né? Mas eu acho que essa necessidade de ver os outros falarem, de refletir e ver que os outros estavam passando coisas semelhantes, né? Os dramas que estavam acontecendo das pessoas dentro de casa, foi ali que me bateu mesmo. E aí vocês nessa relação que vocês criaram, né, era uma relação em que vocês conversavam com outras pessoas sobre, mesmo que seja online? Ou foi uma relação muito pessoal, né, e aos poucos vocês iam descobrindo outras pessoas que também curtiam os podcasts? Foi acho que no início foi pessoal, mas o podcast ele costuma sempre ser uma indicação, né, eu acho que ele é uma das coisas mais fortes, assim, de: fulano ouviu tal coisa, acho que você vai gostar também". Então pra mim, pelo menos, a gente tem muito essa coisa de indicação, eu falo com os meus amigos, então quando eu conheci esse da rádio, foi indicação de um amigo, esse de mitologia eu descobri também pesquisando, porque é isso que você falou, né, quando você conhece, você vê lá os que geralmente sugerem pra você. E aí depois você vai entendendo, conhece, tipo assim: não, esse assunto não me interessa muito. No meu caso, na pandemia, eu queria fugir um pouco da pandemia, porque eu estava ficando bem nervosa. Então, eu fui procurar, eu parei um pouco de ouvir os de notícia, e aí eu queria uns mais de ficção, pra fugir um pouco o escape, né, o famoso escape. Então, mas sempre nessa coisa de indicação mesmo. Acho que isso é muito forte no podcast. Tipo, você ouve um episódio, você fala: "Meu, você tem que ouvir esse episódio, eu acho que esse é a sua cara", então a maioria que eu E é conheci como foi é na assim. literatura também, né, você Muito. acaba num livro por uma indicação, e se aquele livro te toca, você vai ou para o mesmo autor e daqui a pouco se esgota o autor e você quer Sim, saber das influências daquela pessoa, né, então eu acho que sempre uma coisa vai levando a outra. E eu acho que também no nosso caso de produção de conteúdo, a gente sempre ouve as coisas e vê as coisas com 2 olhares, né, tem o olhar do fã, da pessoa que está sendo sim. impactada, se emocionando com aquilo, e ao mesmo tempo aquele olhar profissional de tentar, né, dissecar o que tem ali que me agrada, ou qual é a inovação que tem ali. Então eu acho que essas 2 dimensões faz que a gente também seja um pouco mais ávido, talvez, do que o normal das pessoas que não são produtores de conteúdo, né. E dentro da própria lógica do modus operandi, assim, quando é que você e Carol começaram a perceber que: "Caramba, a gente tem uma comunidade aqui ao redor, essas pessoas estão voltando sempre", e quais eram os comportamentos, assim, que vocês iam identificando ali, né, que foi tão diferente? Olha, a gente começou na pandemia, né, a gente começou a publicar em janeiro de 2020, logo depois veio a pandemia, e a gente sentiu que, até como você falou, as pessoas nessa época estavam, porque acabou tudo, né, a novela parou, então teve muita produção, né, que parou, e de certa forma os podcasts ou as coisas que já estavam prontas, as pessoas estavam meio com fome de consumir alguma coisa diferente, então eu sinto que a gente acabou aparecendo, não era a ideia, né, mas a gente acabou aparecendo num momento que tinha muita pouca coisa, surgindo. E acho que os primeiros comportamentos que a gente foi sentindo era como as pessoas queriam ouvir sobre essas histórias e como elas estavam interessadas que a gente contasse. A gente até brinca, né? Que se fizer um episódio de menos de 1 hora, as pessoas morrem. Então, assim, isso era muito forte, que era tipo, a gente gosta muito, continua, mas tem que ser mais de 1 hora, tem que ser. Então, assim, acho que uma paixão que a gente vê que até hoje, né? Saiu uma matéria essa semana que os brasileiros ouvem mais podcast do que os americanos. Uhum. Eu achei isso meio chocante, eu não estava esperando Sim, isso. e eu vou até dar o número, porque ontem teve a festa do YouTube de 20 anos e isso também me chamou a atenção. É, Se não me engano, depois vocês procurem a precisão aí, 11,8 horas por Isso. mês dos brasileiros contra 7 alguma coisa dos Os americanos. brasileiros ouvem por mais tempo, por né, mais É. é tempo, isso. exatamente. Isso me deixou, assim, não me deixou chocada, porque eu sei que o brasileiro gosta muito de consumir conteúdo, mas porque o podcast é uma rede que é muito forte nos Estados Unidos. Então, saber que a gente ainda consome mais é muito legal, assim. Sim. Só mostra o poder que a gente tem, que
alô, marcas, né? Vocês precisam descobrir isso logo, porque tá puxado. Sabemos muito bem como é. Agora, eu acho que tem isso no podcast também, né? Que é um pouco do sincericídio, um pouco Sim. do bullying, um pouco de tudo isso que torna ele tão íntimo, né, nessa frente. E eu fico pensando muito no seu recorte, no seu início, né, principalmente com o True Crime, né, que é um gênero que, de fato, as pessoas, elas se engajam fortemente, né. A gente já gravou aqui, por exemplo, com o Ivan Mizanzuki, com o Chico Felitti, Sim. e eu lembro trabalhando com todos eles, que eles sempre falavam assim, a coisa mais comum é aparecer no meu inbox, alguém falando, eu sei o que aconteceu com aquele caso. É porque você ainda não viu o arquivo tal, é porque você não falou com fulano tal, né? Então todo mundo se sente parte dessa narrativa de alguma forma. Acontece isso muito com vocês hoje, de aquele episódio que vocês fizeram sobre tal coisa, eu sempre achei que… Olha, acontece super, mas acho que é um pouco diferente, porque tanto o Chico quanto o Ivan Mizanzuki, eles, inclusive o Ivan que meio que popularizou o True Crime no Brasil, né? Acho que antes do caso Evandro não teria tido essa explosão como teve, assim, depois que surgiram vários, e hoje tem vários podcasts que fazem um trabalho muito legal. Mas o Ivan, ele reinvestigou um caso, né? O Chico também fez isso, né? Com os casos que ele traz, ele reinvestiga o caso. Então, além deles se aprofundarem muito mais nos casos, eu acho que acaba, como eles estão, né, trazendo a perspectiva deles, e eles têm toda essa preocupação de investigar e de olhar o que é fato, o que não é, as pessoas, acho que elas às vezes se sentem nessa coisa de falar, né? Não, mas isso aí eu não concordo com vocês, mas tá aqui, é um fato, né? Não é concordar ou não, a gente tem um registro aqui. Então, acho que tem muito disso. No modus, assim, a maneira como a gente resolveu trabalhar desde o início, até para evitar tipo de sensacionalismo e problemas, né? Foi que a gente só trataria de conteúdos de crimes que aconteceram, que já foram investigados, que já tiveram resultado, e passaram anos, assim. A gente não fala de nada que aconteceu recente. Porque, primeiro que a gente acha que é muito perigoso falar de uma coisa que, né, acabou de acontecer, a gente ainda não tem investigação, muitas vezes a investigação é mal feita, então pessoas inocentes são apontadas. Então a gente tem essa preocupação de só trazer um tempo depois, assim, quando já teve muitos anos, já tudo foi investigado. Mas sim, as pessoas, elas se interessam pela história e elas, muitas vezes, é uma paixão, assim, é meio que passional mesmo. Às vezes não tá tão interessado em olhar os fatos, e mais assim, ai, mas eu olhei pra essa fulana, eu não sei se eu concordo com o que ela tá falando, sabe? Às vezes rola uma coisa meio… tipo, tá, tudo bem, mas a gente tá falando de um assunto que não é uma novela, sabe? É a realidade. Então, Sim. eu acho que às vezes as pessoas têm essa dificuldade. E aí quando sai do online e vai pro offline, né? Eu lembro até hoje de uma Bienal do livro que num dia vocês de repente tiveram o livro mais vendido, o livro do Modus Operandi, né? Para contextualizar. Sim. Aquilo ali é um pouquinho louco, porque o podcast a gente faz tão, né, aqui, nós, e do nada, Sim. uma multidão colando, né? Para mim foi muito assustador, porque a gente fez o podcast na pandemia, então eu sempre falo isso, assim, eu não tive aquele momento, tipo, sei lá, eu fui num bar com os amigos, eu falei, gente, comecei um podcast, sabe? Tipo assim, não tive essa coisa física. Então, eu só sabia que algumas pessoas estavam vindo, de repente a gente olhava os números, foi crescendo, a gente viu, pô, que legal, mas não era tangível, sabe? Então, quando a gente lançou o livro, né, que foi em junho de 2022, foi muito chocante. A gente já tinha feito um evento da Bienal do Rio no ano anterior, sem o livro. E, tipo assim, chegaram 300 pessoas pra tirar foto com a gente não entendia, sabe? Era uma coisa assim, mas como assim 300 pessoas fãs do podcast? Era meio louco, assim. E aí, quando teve o lançamento do livro, foi muito chocante, assim. Ver aquela quantidade de pessoas, saber que existem de verdade, estão ouvindo a gente. Foi muito legal, assim. Foi facilmente o melhor dia da minha vida, assim. Que legal, que legal. E saindo disso, indo para evento ao vivo, né, que você já teve a chance de fazer um primeiro Caso Bizarro em teatro, né, ano passado, ali foi um outro degrau de assustador, de bom, né, que eu quero dizer. Quando falo assustador, estamos falando de bom, Sim. né, porque estamos falando ali de um momento em que
800 pessoas, sold out em 5 horas. E aí você criou uma experiência ali do ao vivo, que é diferente, né, obviamente, né? Mas ali você recebeu a sua comunidade de fãs e de gente que participa, né? E o Caso Bizarro, ele tem também um elemento diferente, porque ele é construído a partir de histórias que as pessoas contam também, Sim. né? Então existe essa coisa do contar super ancestral, do contar histórias ao redor de uma fogueira, né? Histórias de Exato. terror, digamos assim. Eu tive experiências tanto com modos quanto com Caso Bizarro. Modos em eventos, como a Bienal. Ano passado também Spotify fez um evento com a gente, com os maiores fãs do podcast. Então tinham 60 pessoas, que eram pessoas que já tinham ouvido mais de uma vez o episódio. Então foi um papo também muito legal. E aí a gente troca ideia, sabe? Conversa, é muito interessante. Mas o teatro realmente, pra mim, foi um outro passo, assim. Quando rolou o teatro, a gente. Foram 7 convidados, né? A gente fez em outubro, por causa do Halloween, que a gente já tinha aí uma experiência de fazer alguma coisa muito diferente no Halloween. E aí foi muito legal, assim. Nossa, foi realmente. As pessoas estavam ali ouvindo um episódio ao vivo, né? Por mais que a gente gravasse o episódio, depois ele foi e tudo mais, mas foi a experiência que a gente estava vivendo ali, das pessoas poderem acompanhar. E o Caso Bizarro, ele já é diferente do Modus, porque o Modus ele é um tom mais sério, mais narrativo e tal. O Caso Bizarro, ele é muito mais pro humor, então acho que ele tem um espaço maior para teatro, porque a gente conversa, a gente troca informações, a gente conta as histórias, então e aí ouve a galera também, sabe, interagindo, isso é muito legal, foi bem, bem especial. E vem aí esse ano, hein? E aí, prometeu. Ó, e é uma coisa que eu tava, assim, pensando, né? Aí, trazendo um pouco mais pro lado filosófico, assim. Quando eu vejo esses momentos ao vivo, né? De criação de comunidade, eu fico achando que, legal, a conversa extrapola e ela chega para outros lados. Mas eu fiquei muito pensando, e assim, podcast ao vivo é uma realidade em vários lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos já se fala de festival, de cruzeiro, de um monte de coisa com criadores de podcast. Mas eu fiquei muito pensando do quanto a nossa relação com o podcast talvez seja também sintomática da sociedade que a gente vive hoje, em que há um certo isolamento e a gente busca a amizade, o nosso círculo social num programa de áudio ou vídeo, né? E que desbanda para uma comunidade no Telegram, enfim, onde quer que seja, versus a gente poder, né, sair e ter essa conversa com aquele grupo de pessoas ao redor ali, né? Aí fiquei muito pensando, acho que tem um lado meio sombrio no final das contas disso tudo, né? De desconexão em certa medida. E aí fiquei pensando muito na sua experiência, Vitor, de como criar campanhas que entrem, né, e conteúdos que entrem na jornada das pessoas, sendo que a jornada das pessoas já parece muito pré-determinada do que elas vão fazer em todo santo dia naquele cotidiano. Aí eu queria entender um pouquinho como é para você, dentro dessa lógica de uma economia da atenção total que a gente vive, que eu desenhei, escrevi, roteirizei meu dia, não me atrapalhe. Imprevisto hoje é a pior coisa do mundo. Não, legal. É uma pergunta bem ampla, né? Mas eu vou pegar antes um pouquinho de uma coisa que você falou, se o podcast ele é um pouco de um sintoma da nossa solidão, né? E eu acho que tem um pouco a ver, mas a gente não pode esquecer também que o rádio, ele sempre teve um pouco dessa coisa da companhia, né? O rádio sempre foi dos veículos institucionais aí que existiam antes da internet, e ele, por excelência, era aquela coisa que você colocava, que você não tinha o compromisso da audição o tempo inteiro, mas você tinha aquela voz lhe acompanhando, né? É o cara que estava na guarita segurando o prédio e assim por diante. Isso se estabeleceu. Claro que o podcast é outra coisa, o podcast não é rádio, mas ele tem um pouco também, ele emula um pouco dessa coisa da companhia. Eu acho que ele faz até melhor porque ele é mais informal, e uma companhia pra gente é uma coisa mais informal, né?
Bom, fiz esse parênteses antes de falar um pouco da minha experiência dessa criação de comunidade para marcas, que é um negócio bem diferente, e a gente conversou previamente, estou te denunciando aqui que a gente combina coisas também, mas a gente conversou previamente se esse termo seria adequado ou se não seria muito forte você usar comunidade para uma marca ou não. O fato é que isso se consagrou como tal, né? Então, assim, é a mesma coisa que você também não querer chamar influenciador de influenciador, porque você pensar, poxa, mas influenciador todo mundo influencia, etc. Tal. Também é um termo que pode ser problematizado, mas ele se instituiu e quando você fala influenciador, todo mundo sabe o que é. Então, acho que para efeitos aqui, a gente trata a comunidade como alguma coisa que transcende a audiência, né? Você tem, a audiência é tráfego, comunidade é vínculo. Então, como é que você estabelece isso com um vínculo com uma marca? Ninguém acorda de manhã pensando, eu preciso saber o que a Danone está produzindo conteúdo, eu estou louco para saber. Não é assim que funciona. E para os anunciantes isso é muito difícil. É muito difícil porque são 200 anos de cultura publicitária, qualquer um sabe emular um anúncio publicitário, mas produzir conteúdo é outra coisa. E mais, para a marca fazer isso, ela tem que abandonar o autocentramento, ela tem que se dispor a oferecer uma coisa diferente do que simplesmente oferecer o seu produto. Então, comunidade, o mais importante é o coletivo, não o eu. Então, ela tem que, ao invés de anunciar, ela tem que doar. Né? E é esse que começa o princípio de você fazer conteúdo para a marca. A marca, quando vai fazer conteúdo, ela não tem que tentar competir com seus competidores, ela tem que competir com os outros conteúdos, porque a economia da atenção é essa. Uhum. Você vai estar no mesmo ambiente que está a Mabê, que está todo mundo. Então, se você ficar feliz que você superou só o seu concorrente, não vai dar certo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar para a marca, para você construir uma comunidade, é fazer conteúdo de verdade e não simular que você está fazendo conteúdo e não fazer uma publicidade esticada e não fazer uma coisa autocentrada. E aí dá certo se você tiver todas as boas práticas, né, do que é um conteúdo. Se você fizer isso com técnica, fizer isso com emoção mesmo, que é o que um conteúdo verdadeiro tem que ter, isso dá certo para a marca, porque as pessoas, isso a gente aprendeu na Snack, as pessoas, não é que elas não gostam de conteúdo de marca, você não precisa disfarçar isso, elas não gostam de conteúdo ruim, elas rejeitam conteúdo ruim. Então, se você faz as boas práticas e um conteúdo legal, elas vão adotar e você não precisa esconder a sua marca. Eu penso muito por esse lado, assim, e aí pensando na própria ideia de traçar esse paralelo rádio podcast em termos de construção de audiência, né? Antigamente, a audiência ela tinha que fazer parte de uma comunidade física, né? Ela tinha que estar mesma cidade, os mesmos bairros, enfim, por onde aquele rádio tivesse o alcance de sinal. Hoje a gente vai por interesse, assim, se eu pegar a audiência do Caso Bizarro, vai ter uma variação, é claro que tem um recorte que é um pouquinho mais claro, né, sei lá, 24 a 44 anos de idade, né, centros urbanos, etc, beleza, isso é demográfico. Mas o que move aquelas pessoas a estarem ali conectadas com as histórias vai ser muito mais, eu gosto disso, aí o valor tá no que eu me divirto, no que eu aprendo, no que eu me interajo, né, muito mais do que é um pouco mais espontâneo, um pouco menos controlado, né? Então eu fico pensando assim, é muito difícil alguém provocar uma comunidade, né? Por isso que eu admiro tanto o trabalho, porque é uma coisa que vem muito da espontaneidade, da conexão com aquilo. Sim. E aí parte da mesma coisa que eu acho que o que forma uma comunidade, eu estou aqui do lado de uma especialista, até quero ouvir a opinião dela, mas eu acho que parte tudo de uma visão editorial, né, uma linha editorial. E às vezes, se a marca está simplesmente tentando entrar numa conversa e ela não define isso, ela não vai conseguir. Porque quando você se arrisca a formar essa comunidade, você está emprestando o seu recorte do mundo, a maneira como você olha as coisas. E para a marca não é diferente. Eu vou pegar o exemplo do que a gente fez para Guaraná, que é o nosso, acho que case que melhor ilustra isso. A gente não fez o canal de Guaraná, a gente fez um canal chamado Coisa Nossa, né? O Coisa Nossa é um canal de humor e ele tem uma visão editorial que é celebrar a zoeira do brasileiro na internet, porque essa é uma nova brasilidade. Essa não é o samba, não é a bossa nova, não é o coqueiro, não é o acarajé.
Mas é uma característica muito nossa. Como o Guaraná é uma coisa que só tem no Brasil. Então a gente foi fazer um lugar que celebra isso. E a gente sabe que isso tem repercussão, porque nós somos muito orgulhosos de sermos um país memeiro, né? A gente se orgulha da rapidez, da graça que a gente consegue. Isso é uma brasilidade. Isso é uma brasilidade nova. E isso você pode emprestar para Guaraná. Então, Guaraná, o que ela está doando nesse momento? Ela está doando o espaço, a produção, a capacidade de coadunar tudo isso, de aglutinar tudo isso e dar maior visibilidade. E é por isso que dá certo e por isso que cria vínculo. Com certeza. E aí tem a ver com Guaraná, tem a ver com as pessoas. E aí você não precisa esconder Guaraná, voltando ao caso. E é muito legal isso que você falou da emoção ali, voltando um pouco, falando sobre produção de conteúdo, porque antes de trabalhar com podcast, eu trabalhei 12 anos com publicidade e eu era também especialista em comunidade, em gestão de comunidade com marcas. Então, eu trabalhei 8 anos com a Netflix, né, e a gente fez um trabalho, modéstia à parte, muito legal com a comunidade. Claro que você pode falar, tá, mas entretenimento é mais fácil e tal, mas, primeiramente, não é. E ele tem todos esses desafios, porque a Netflix não é só a Netflix. A Netflix é uma série assim, a Netflix é um documentário assim, então era uma série de coisas que a gente trabalhava e a gente precisava conseguir conquistar e conseguir encontrar todas essas comunidades. E eu concordo com o que você falou sobre a rádio, porque é isso, as pessoas, elas têm uma companhia, então as pessoas falam que hoje, se não tem episódio do Modus Operandi, eu não vou lavar minha casa, porque eu só faço faxina se tiver um podcast que eu gosto, se tiver um episódio que eu gosto. Eu gosto de viajar ouvindo, poxa, eu pego 1 hora de estrada todo dia, eu entro no ônibus, porque, né, a rotina das pessoas é muito pesada diariamente. E às vezes você tá lá 1 hora no ônibus fazendo nada, né, Então, eu acho que esse contato com certeza é interessante. E a parte que você falou, o problema não é o conteúdo de marca, mas sim o conteúdo ser ruim, é o que eu falo, assim, sobre publi há anos, assim. Que é tipo, a galera, não, marcou publicidade, nem escreve publicidade, porque antes, né, a galera falava muito isso, nem coloca publicidade pra não saberem que é. Gente, o problema não é estar escrito publicidade, é você ruim. Esse conteúdo é ruim. Você não, sabe, não conversa, não é autêntico, não é interessante. Então, é tão simples quanto isso. E quando a gente fala de podcast, que a gente fala de rádio, que a gente fala de conteúdo, além dessa emoção, além da autenticidade que você falou, acho que é consistência. Porque assim, não tem como você fazer um conteúdo, eu vou postar 1 vez por mês. E eu nem vou olhar lá, não vou comentar. Então assim, o trabalho que a gente fez no início do Modus Operandi, ele foi 100% tudo que eu aprendi com publicidade. Porque você ter... conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, identificar comportamentos. Então, por exemplo, a galera falava sobre... eu só faço isso quando eu fazia faxina. A gente produzia e postava conteúdo sobre faxina. Tipo, hoje é dia de faxina, saiu episódio novo. Então, você pegar, porque a maior maneira de você produzir conteúdo é você prestar atenção no que a audiência faz com o seu conteúdo. Então, os insights, eles já vêm da própria audiência. Hoje, o Caso Bizarro, a gente lança um episódio. Aquele episódio tem algum meme ou tem algum momento super engraçado do episódio, automaticamente eles criam figurinhas no Telegram e escrevem as palavras, eles já estão criando. Então, assim, é tão autêntico isso que não é nem que a gente tá forçando, sabe? Eu chegar lá e colocar uma figurinha e ficar inventando. Não, a gente já pega esse insight do que vem do usuário e aí eu pego, beleza, o que a gente pode fazer com isso? Olha como eles gostaram dessa parte. Aí vamos fazer um corte só disso aqui? Ou então, até, não precisa também esperar a reação do público, pode ser antes. Olha o que a gente tem aqui, putz, eu acho que isso aqui vai bombar legal. Só que eu acho que é isso, é o antecipar o que esperar do público, mas também prestar atenção no que eles estão falando. Porque às vezes eles trazem um insight que a gente nem tinha ideia e a gente fala, vamos postar nisso e fazer um conteúdo bacana. Eu ia falar justamente disso, porque grande parte do trabalho, tanto de vocês dois, na verdade, tá numa coisa que é muito fina e muito difícil de pescar, que são os valores que não são os valores óbvios que as pessoas valorizam, né, que atribuem a um determinado tipo de projeto. Então, pegar no caso do Caso Bizarro, uma marca pode olhar e falar, histórias de terror divertidas. Se eu quero promover um filme de terror que está saindo nos cinemas, é com esse podcast que eu quero falar. Isso é uma correlação
de primeira camada muito simples, né? Mas quando a gente vai para uma correlação mais profunda, quem é essa comunidade? O que que eles valorizam? Por que que, na hora de montar uma campanha, o que que faz alguém se interessar por um Danone, né? E o que aquilo faz parte da jornada. Como é para vocês achar ou se surpreender, se tiverem histórias com isso, nesses detalhes finos que são, na verdade, valores que essas comunidades, né, realmente atribuem ao que está ali no conteúdo? Pode. Olha, eu acho que você tocou num ponto muito importante, assim, as obviedades às vezes dão bons resultados, né? Então você tem um filme de terror, divulga com terror, mas a gente já viu por aí que o ineditismo, né, ou o estranhamento, ele tem um valor imenso, né? Então, quando você tira alguma coisa de um lugar e coloca num outro, você tem muito destaque, né? Então, eu acho que a gente está sempre jogando na produção de conteúdo com essas duas coisas. A tendência e contrariar a tendência, né? Eu acho que toda a sensibilidade da gente é um pouco jogar com essas coisas, né? Há momentos em que você não pode escapar dessa obviedade, que você vai precisar lançar o filme da maneira, né, segura, né, que é já falar com aquele público afeito, mas quando às vezes você consegue romper isso é que vem aquele resultado exponencial, aquele que supera qualquer expectativa, né? E que obviamente é mais arriscado. Como tudo na vida, até na roleta, quanto mais você arrisca, talvez mais você ganhe. Mas eu acho que dá para combinar sempre os dois, né? Eu acho que você... E se a gente para pensar, tem muita coisa óbvia que a gente trata como óbvio que não é tanto, né? Por exemplo, o futebol cabe tudo, né? Você vai ver lá no futebol porque você vê futebol, quem atrai? Bípedes de sangue quente, então eu posso botar lá. Então, mas não precisa ser assim, né? De repente, se você botar Avon lá no meio, talvez dê um boom, assim, porque, poxa, tem um público feminino, agora tem as narradoras femininas, por que não, né? Eu acho que jogar com essas coisas é muito legal também. Inclusive, a Avon com a Marta foi um sucesso, né? Uhum. Então, mas concordo, não necessariamente com o futebol feminino, futebol masculino também. Eu, inclusive, odeio essa coisa do tipo, das marcas perguntarem: mas qual é o seu público? Eu quero saber idade, gênero. Gente, isso não diz porra nenhuma. Todo respeito, mas assim, nada. Saber idade não diz comportamento, gênero não diz comportamento. Se for alguma coisa regional e você quiser entender algum recorte de estado, de região do Brasil, ok. Mas o que o gênero e a idade dizem, nada, nunca disse. A publicidade tá aí há anos pedindo essas informações que nem... sei lá, não tem o que fazer, eu sempre discuti sobre isso. E para mim é realmente conhecer o público, é entender assim pontos. Vou dar assim um exemplo pequeno, mas quando a gente criou um apoio, né, do Modus Operandi uns 2 anos atrás, a gente criou uma catarse e tal, e aí basicamente a gente estava pensando quais recompensas que a gente daria pra galera. E aí, ao identificar algumas coisas, a gente percebia que as pessoas, elas têm uma frase, um bordão que a gente fala no início do episódio, que as pessoas gostavam de imitar isso. Então, uma das recompensas que a gente colocou a pessoa podia gravar ela falando aquela frase e a gente colocava no início do episódio. Isso bombou, mas assim, bizarro, assim, a quantidade de pessoas que amaram essa recompensa. Que foi uma coisa simples, que era óbvio também, a gente só não tinha olhado para isso dessa forma. E aí, quando a gente colocou, muita gente aderiu. Então, às vezes é um óbvio ali, mas que ninguém tá olhando, sabe? Uma coisa tão simples com como que eles se relacionam com o seu conteúdo, qual parte que eles gostam, qual parte que faz sentido. Então, acho que é isso, assim. No fim, as pessoas, elas querem... Cara, elas gostam tanto daquele conteúdo, e eu vejo isso por mim, assim, que você quer fazer parte. Eu quero ter o meu nome ali, eu quero que fale o meu nome, eu quero mandar um áudio, eu quero participar, eu quero estar num grupo de pessoas que ouviram pra falar sobre, o que você achou do episódio de segunda? Então, no fim, por mais que, sim, seja uma mídia que muitas vezes seja mais pessoal, seja mais... solitário, de você estar ali ouvindo, mas também tem esse momento de você discutir com as pessoas, de você falar sobre. E voltando à paixão, eu acho que é
100% isso, porque não é o conteúdo. Quando a gente fala conteúdo, parece que precisa ser um conteúdo super, sabe, cabeçudo e não sei o quê. E às vezes você tá lá ouvindo uma pessoa falar 1 hora um monte de bobagem, sabe? E é interessante também. Porque é engraçado, porque o jeito que a pessoa fala é interessante, porque o jeito que ela se expressa é legal. E então, no fim, o conteúdo não significa que tem que ser uma coisa extremamente profunda. O conteúdo precisa ser apenas você ter essa sinergia com o que você gosta, né? Com o que faz sentido pra você. E um conteúdo é basicamente uma pessoa que tem ali, que fala alguma coisa que vai te interessar. É, autenticidade, né? Talvez seja uma Exatamente. palavra aí que é X da questão. Eu enxergo, é muito interessante porque no caso bizarro existe uma coisa de você gerar memes dentro da sua comunidade que você nem imagina por situações diversas, você pode até citar alguns exemplos, né? E isso é um desafio muito grande também do lado da publicidade, porque é como se você estivesse entrando na conversa de vários grupos que você está buscando ali na hora de gerar essa comunidade, só que você é o cara que pisou ali, opa, cara igual a marca, né? O que eu quero dizer, Sim. né? Você Sim. acabou de pisar ali e falou, opa, cheguei aqui. Como é que essa banda toca, né? E tentando entender como é que aquilo ali vai funcionar. Quando você faz conteúdo de marca, a entrada em trends é super delicada, né? Porque as pessoas estão ali nessa brincadeira e todo mundo, né, fazendo a sua versão. E aí que eu acho que entra a importância da criação, né? A criação, ela é vital para tudo que você for fazer. Porque, assim, entrar por entrar na trend pode dar muito errado, como a gente já Uhum. viu várias vezes, né? O tom oportunista fica muito claro, né? Então, a criação é aquilo que vai fazer com que quando aquela mensagem chegar ali na forma de trend, seja mais uma boa participação entre tantas outras daquele coletivo, né? Que as pessoas olhem e digam, nossa, o que a marca tal fez é demais. E aí tá valendo, né? Porque do contrário, trabalho até contra, né? É mais fácil criar uma trend do que participar de uma trend, na sua visão? Eu acho que criar uma trend é talvez uma ilusão que Uhum. você possa conseguir. Eu acho que tem muito mais a ver com uma loteria. Claro, algumas pessoas já podem ter emplacado várias, etc e tal, pelo seu poder de fogo, mas mesmo assim é um pouco misterioso, né, de como ela se dá. É. E falando um pouco até falando sobre marca, da dificuldade, eu concordo super com você que está falando de trend, porque acho que é isso, trend, acho que é difícil a coisa de se criar, porque muitas vezes ela é sem querer mesmo, né? Ela acontece da autenticidade, ou como você falou, da capacidade da pessoa de atingir muita gente. Quando eu trabalhava com Netflix, tinha uma série que chamava The Away, que era uma série que teve a primeira temporada, e a segunda temporada meio que ficou uns 4 anos, assim, pra ter. E até então não tinha confirmação dela. E as pessoas pediam muito, e elas ficavam falando que a Netflix tinha esquecido The Way no churrasco. Então falava sobre isso e tal, e aí um dia quando a gente descobriu que ia ter a renovação para a segunda temporada, e esse anúncio por si só ia ser muito grandioso, a gente falou assim, tá, como que a gente pode transformar isso em algo maior? E aí a gente falava, tá, eles falam que foi esquecido no churrasco. Por quê? Porque existe um meme que a Adriana Bombom esqueceu as filhas dela no churrasco, o que é uma mentira, pois a Adriana Bombom contou pra gente, mas que tem esse meme que ela esqueceu as filhas no churrasco e virou uma grande piada. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar a Adriana Bombom e fazer um churrasco. Foi isso que a Netflix fez, a gente fez um churrasco com a Adriana Bombom e ela conta que tem a volta da temporada 2. Eu acho que dessa maneira é você pegar um insight da galera, mas fazer uma coisa muito maior, Sim. assim, Sim, sabe? E perfeito. eu acho que, assim, a trend é sempre, às vezes pode ser polêmica, etc e tal, mas é uma manifestação coletiva muito interessante, né? Porque ela vai um pouco assim até na contramão do que eu acho que no século XX tinha um valor que era você fazer alguma coisa inédita, né? Então a própria publicidade ela procurava, né, fazer uma coisa muito diferente das outras, ainda procura,
né? Mas em rede é a brincadeira coletiva, né? A graça de ver 1000 versões daquela coisa, né? A maneira como tal pessoa entrou na rede e essa troca incessante. Isso é um negócio, uma experiência coletiva também, falei inédita, né? É muito nova, né? Você fazer um negócio que era uma inside joke virar um negócio de milhões de pessoas curtindo aquilo lá. Então, por isso que eu acho que, voltando à questão da marca... Imagina explicar isso para os gringos, tá? Porque essa é a sim. dificuldade muitas vezes, o que é a cultura do Brasil, né? Portanto, isso tem que ser feito com muito respeito. Com certeza. Porque você está entrando numa brincadeira séria. Isso é muito sério, porque é uma manifestação coletiva criativa, essencialmente criativa. E as coisas que mais viralizam depois que a trend se estabeleceu são as mais criativas. Tanto é que você recebe ela várias vezes. Né? Sinal de que, putz, fulano, ciclano, beltrano acharam que você ia gostar daquilo. Sim. Com certeza. E aí, né, pegando um pouco disso e voltando, dando uma voltinha aqui para o podcast em si, por que vocês acham que o podcast ele é tão especial em criar essas comunidades diferente, assim, talvez de outros meios, assim? Não sei se diferente, porque o canal de YouTube grande, né, vai ter a sua comunidade ali de fãs ao redor e eles vão, né, se interessar da mesma forma. Mas o podcast especificamente parece criar, não necessariamente muitas vezes um volume imenso, um engajamento versus quantidade de pessoas ali que é brutal, né? Então, onde está esse molho? Eu acho que o podcast, ele é como um story em áudio, assim, porque o story, ele tem essa coisa dos bastidores, de você, caramba, eu amo, sei lá, sou muito ruim com celebridade, eu amo a Rihanna, sabe? E aí a Rihanna, ela vai fazer um story, sei lá, bebendo uma água. Aquilo pra mim tem um valor gigantesco. Meu Deus, eu nunca veria a Rihanna bebendo água, entendeu? Ela nunca vai postar no feed um vídeo dela bebendo água. Mas eu tô vendo ali, então eu tô vendo ela escolher uma roupa pra sair. Então o story tem essa coisa de você ser meio bastidores, de você tá meio íntimo da pessoa. E o podcast, ele é igual. A gente vive hoje em redes, né? Quando a gente vai falar de redes mais fortes. A gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, e são redes muito efêmeras, né? Você faz um vídeo de mais de 8 segundos, parece que o mundo acaba. Então, assim, as pessoas, elas querem coisas muito rápidas, é lá vídeo curto, sabe? É quase como se levou um choque, acabou o conteúdo. E aí eu acho que dentro desse mundo todo de conteúdos efêmeros, de conteúdos que você tá lá rodando a timeline e você vê 300 conteúdos por minuto, eu acho que o podcast, que o YouTube, eles se destacam como uma forma de você tá ali conversando com a pessoa, de você tá íntimo, de você, sabe, às vezes ouve no podcast, você fala uma coisa simples. Eu também gosto de amarrar o tênis. Primeiro eu coloco o tênis, depois eu uso o cadarço. Então, tipo, é muito legal o que você falou sobre o café da manhã, resolvi experimentar. Sabe, são coisas simples que as pessoas vão colocar no cotidiano dela também. E elas ouviram a gente, então como se fosse um amigo mesmo, assim. E é uma percepção de conexão que tá dissociada, vou falar especificamente só do que é áudio puro, né? Tá um pouco dissociada da ideia de performance, né? Sim. Ninguém tá procurando uma performance visual ali. É uma conexão muito legítima também, né, nesse sentido. Você não consegue, assim, até consegue, mas é difícil você ficar 2 horas falando bobagem, sabe? Tipo assim, não falando bobagem, mas dá pra falar bobagem. Mas eu digo assim, você ficar 2 horas falando à toa, sabe? Eu acho que esse conteúdo ser maior, não tem muito como você fingir que é diferente, entendeu? Você pode até tentar abraçar um roteiro ali, Sim. mas não tem como você interpretar tanto tempo. Então, eu acho que é o de mais autêntico mesmo. É o vida real, eu não tô vendo a Rihanna ali, né? E a gente usando em menor escala. Vou pegar um podcast, eu não tô vendo ela fazer tal coisa, eu tô vendo ela beber água, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Você acompanhar o raciocínio da pessoa, a forma como ela enxerga alguma coisa, ou então você simplesmente tá ali se divertindo com o que ela tá falando, sabe? Como se estivesse sentada mesmo com ela, trocando uma ideia num lugar. Quando traz, aí eu ia chegar nesse ponto, quando traz, por exemplo, para o YouTube, né, que aí a imagem já é a rainha ali, né, da frente, você sente muitas vezes essa dificuldade de chegar nesse nível de intimidade, digamos assim, com a audiência?
Eu acho que depende do formato. O podcast, ele é pródigo em estabelecer essa relação, né? Se você for olhar no playbook do YouTube, eu acho que a primeira palavra lá é autenticidade. E aí é como ela falou, em 2 horas, se você não for autêntico, vai aparecer muito, né? Vai aparecer, então assim, num vídeo curto ou num vídeo roteirizado, a tendência é que você seja, não falso, mas que você esteja uma atuação ali, um pouco mais longe do A que você é. performance. Uhum. Então, eu tenho certeza que os fãs do teu podcast sentem que te conhecem muito, que sabem quem você é, como é que você reage, o que você gostaria. E isso é uma relação real, não é inventada, porque ela se expôs horas e horas na frente de um microfone, emitindo opiniões, micro-opiniões, macro-opiniões, e isso cria um vínculo, né? Os nossos vínculos com os nossos amigos são isso com outro tipo de interatividade, né? Onde os assuntos do podcast são as nossas vidas e os nossos dramas. Mas então é uma possibilidade que você tem de entrar um pouco na intimidade de quem está produzindo aquilo, por mais distante que seja o assunto daquilo que formaria uma amizade, como eu falei, né? Então, você tem lá um podcast de política que você pode estar também com vínculo com aquelas pessoas. Agora, eu acho que para a marca, isso é um formato um pouco mais difícil, não como patrocinadora, não como apoiadora, porque ele, justamente pela necessidade um pouco mais de controle, você tem um grau de exposição também que, se você botar muitas amarras, esse assunto você não pode abordar, aí você corta um pouco da autenticidade. Mas é possível fazer, se a marca tiver boa cabeça, a cabeça aberta, entender que aquilo é vital para que aquele conteúdo progrida e forme a sua comunidade, é possível fazer, sim. E me chama a atenção também que o criador geralmente é a melhor pessoa para ajudar a marca a chegar, né? Imagina, é o radical oposto da ideia de broadcast, né? No final das contas, porque você está entrando na casa de alguém que é uma seita, vamos chamar assim de um jeito carinhoso, né? Já tem as piadas internas, já tem o que as pessoas amam. A melhor pessoa que pode chegar e apresentar, essa aqui é a Doriana, fulanos, Doriana, ela é legal, né? É líder da seita, né, Mabê? Com Então, certeza. conta um pouquinho pra gente, assim, de situações em que ou uma situação que te ocorra, que você conseguiu, de alguma forma, ajudar a marca a estimular algum tipo de conversa, qualquer um dos 2 podcasts, assim. Olha, eu acho que a gente também, hoje a gente tá num ponto confortável, que a gente também, se a gente achar que não tá sendo legal essa conversa com a marca, a gente prefere nem seguir. Porque se não for pra fazer do jeito que a gente acredita, a gente sabe, né, tem muita marca que chega pra gente e fala assim: "Ai, vamos fazer um episódio", isso no modo, no caso bizarro. "Vamos fazer um episódio", e aí a gente não conta que é mentira, e no final do episódio ou no próximo episódio você conta. Eu falei: "Não, Gi, você tá pedindo pra eu enganar as pessoas que me ouvem?" Tipo, eu tô 6 anos fazendo essas pessoas me ouvirem. Aí eu chego um dia e falo: "Então, lembra aquela confiança que vocês têm em mim? Acabou. Porque eu tô Eu fazendo vendi vocês. Eu ela. vendi ela. Se for um preço muito." Não, brincadeira. Então, a gente nunca aceita esse tipo de coisa e tal. E várias marcas. Meu, eu acho bizarro que até hoje pedem isso. Mas, por exemplo, eu fiz um conteúdo que foi muito legal, que era um caso, né, tipo, a gente tava conversando com o Globoplay na época, isso pro Caso Bizarro, e eu falei assim: "Olha, eu acho que seria muito legal contar um caso que é mais sobrenatural, que é quase como a sinopse do episódio. Porque esse caso ali dentro, ele tem 3 minutos no episódio. Então eu tô contando um caso durante 3 minutos e aí eu já trago o que é a série. Então acho que é um jeito legal, porque ele tem esse formato, ele realmente parece um episódio de Caso Bizarro e tá dentro do tipo de conteúdo que eu já produzo. E aí eu sugeri, eles curtiram. E aí, na verdade, eles só chegaram assim: "Olha, a gente acha que seria legal fazer um conteúdo com essa série, como você sugere?" E aí eu que sugeri desse formato, porque a gente tem também formas de fazer o episódio todo, né, contando e tudo mais, mas achei que foi um formato que foi bacana. Com Ório também, quando a gente fez um conteúdo do Caso Bizarro, foi
tinha toda uma propaganda que rolava e tinha muito a ver com uma viagem que seria para os Estados Unidos, né, para Nova York na época. Então eu fiz um episódio só de casos sobrenaturais que aconteceram nos Estados Unidos. Então, eu fiz um episódio só de casos que aconteceram nos Estados Unidos. E aí a gente conseguiu trazer um pouco desse tema, né? Dentro do episódio, a gente tinha aí alguns momentos que a gente falava sobre a série, que era Ório, mas também era sobre a série Wandinha, né? Então, eu acho que foi um que a gente conseguiu trabalhar bem. Mas por causa disso, porque teve essa maneira de falar: olha, a gente vai fazer dessa forma, vai fazer assim, que a gente acha que faz sentido. Porque o podcast, ele é um formato, até existem spots no início do episódio, que faz sentido também fazer. Mas eu, particularmente, eu gosto quando o conteúdo ele é diluído dentro daquela história. Eu acho que ele é mais natural, acho que ele é mais orgânico. E eu adoro quando isso acontece, porque eu acho que ele pode ser feito de uma forma muito interessante. Até um outro exemplo que a gente fez com modos era de... Agora eu me esqueci, mas era de uma escola de inglês que você falava com alguns professores. E aí, quando eu busquei um professor para ter conversação, eu encontrei um cara que ele trabalhava como legista. Então, pô, é um podcast de true crime. Então, a minha conversa com ele não foi, né, foi sobre isso, óbvio. Eu falei assim: ai, me conta do seu trabalho, como é que era. E daí ele contou que ele era né, o CSI, então ele tinha essa investigação, ele contou os desafios do trabalho dele, e aí colocou isso dentro do episódio. A única coisa ruim é que foi em inglês, então a gente tinha que colocar né, a tradução depois, que isso em podcast realmente eu acho que ainda é uma desvantagem, né? Diferente do YouTube, que você pode pôr uma legendinha, vai ficando mais fácil. Mas ainda assim a galera gostou bastante. Achou, pô, que legal que você conseguiu entrevistar e falar sobre o E conteúdo. muitas vezes isso vai na exata contramão do que quem tá do outro lado lá da marca tá pedindo, né? Imagina Sim. você falando: então, eu vou chamar um legista pra vender o seu curso de inglês. Exato. Mas a galera morre. E Então, tipo assim, é eu muito acho louco. que esse é o caso, né? Dessa construção que o É. criador convida pra sala dele e fala: Sim. aqui tá a galera, marca. Exatamente. Eu acho que pode haver uma criação externa se ela for como uma sugestão e se ela estiver alinhado com a proposta. Aí eu acho que ela é bem aceita. A nossa experiência é um pouco essa. O duro é quando você chega com uma ideia pré-concebida para entrar num conteúdo a forceps com a lógica da interrupção. Uhum. Porque eu acho que esse é o grande problema, né? A lógica da interrupção é a lógica do 30 segundos, é a lógica do século XX, onde você tinha um espaço para fazer isso. Né? No conteúdo, tá, tudo bem, tem o pre-roll, tem o post patrocinado, mas isso soa mais agressivo no ambiente, né? Então, quanto mais, como ela falou, tiver diluído, mais é pertencente e mais é eficiente isso também, né? Porque ele vai ser absorvido como tal, como a linguagem original, como o conteúdo original. Eu fiquei pensando aqui, e aí vou colocar vocês na berlinda um pouquinho, né? Se tem alguma história que vocês lembrem da relação de vocês com uma comunidade, uma campanha, ou com as comunidades do Caso Bizarro, do Modus Operandi, duas situações, claro, muito diferentes, que tenha sido especialmente tocante, ou que vocês tenham falado: opa, não imaginei que as pessoas pensavam assim, ou então fossem levar isso para esse lado, né? No seu caso, memes criados internos, né, o tempo todo, mas se vocês querem compartilhar cada um uma história que tenha sido, né, algo forte para vocês. Pô, eu vou voltar ao caso Guaraná, porque essa história é muito legal. O Coisa Nossa, a gente fez ele um pouco numa lógica de malhação, no sentido que a gente tinha sempre um elenco que ia mudando a cada temporada, né? E a gente tratava e trata ele como um canal de humor mesmo. E só que teve um dos humoristas, ele começou a se sobressair e a galera adorar. Ele não era um cara grande quando ele entrou no Coisa Nossa, que era o Matheus Canella. E aí Nossa, ele é tudo. ele é tudo, ele tem um timing de humor, ele é um cara
que tem um humor muito irreverente com ele mesmo, né? E ele tem tem umas loucuras dele, ele é demais. E a galera tava amando ele dentro do Coisa Nossa. E começaram a dizer, faz o Guaraná sabor canela, porque o cara é Matheus É. Canela. E Guaraná topou. Olha, E a gente fez um Guaraná sabor canela, edição especial, onde os desenhos da lata foram feitos pelo Matheus, porque ele é cartunista, e a galera votou nos quais que deveriam ir lá, e a gente vendeu só para a comunidade, porque foi uma edição especial, você só conseguia comprar através da aba comunidade do YouTube, e foi uma história muito legal, porque nunca que a gente ia imaginar que um conteúdo ia gerar um incrível. produto para uma comunidade, né? E esgotou em pouquíssimo tempo, assim. Eu comprava, tá? Não, virou item de colecionador no Mercado Livre, já estava R$ 1.500 essas Olha. latas. E eu erroneamente bebi as minhas. Ah, Mas isso é muito legal, porque também é uma prova de que é isso. Não tinha como vocês pensarem, vamos colocar esse cara aqui. Vamos aproveitar que o sobrenome dele é Canela. Se vocês tivessem forçado isso, as pessoas falariam, por que eu quero isso? Mas não, veio de um insight da Veio. galera. Isso é muito bacana. Eu acho que do Modus, assim, tem muitos exemplos muito legais que as pessoas resolveram entrar na área forense por causa do Modus. Então, muita gente que ouve fala isso, fala, eu resolvi eu trabalho em laboratório, mas resolvi ir para a área forense. Eu trabalho como advogado, resolvi me especializar em direito criminal, direito penal. Então, muita gente e muitas mulheres, assim, que a gente sempre falava ali no início do podcast, que a gente falava da importância de ter mulheres investigando, mulheres trabalhando em laboratórios, mulheres que era muito tempo atrás, era praticamente só homens, né? Hoje a Uhum. gente tem muitas mulheres cientistas, muitas mulheres trabalhando na área forense e tal, então é muito legal que a gente tem esse tipo de coisa, mas acho que o mais emocionante, assim, foi um episódio que a gente fez, que uma moça contou que, ouvindo esse episódio, a mãe dela percebeu que ela estava num casamento abusivo, que ela sofria violência doméstica, que ela não entendia o grau, de alguma forma, do que ela estava vivendo, e aí ela se separou do marido, pediu medida protetiva, isso já tem 5 anos, foi bem ali em 2021, mais ou menos. E que hoje ela tá super feliz, diz que a mãe dela mudou totalmente, sabe? Rejuvenesceu, foi pra faculdade. Então, eu fiquei muito emocionada. E a Carol ficou muito emocionada quando ela contou isso, que a gente nem imaginava, assim. São coisas que a gente conta, que a gente fala no episódio. E da maneira que a gente falou no episódio, né? Abominando, falando que não eram coisas legais, que não pode aceitar, que não sei o quê. E aí foi quando ela percebeu o que ela tava vivendo. Então, acho que é imensurável, assim, saber que a gente teve, que a gente ajudou de alguma forma essa pessoa a descobrir isso. E essa história dela foi pública dentro da comunidade, por exemplo, do Telegram? Foi. E como é que foi o suporte da comunidade pra ela? Na verdade, ela contou pra gente, ela já tinha contado por um e-mail, Uhum, a gente nunca trouxe essa história. uhum. Ela chegou, tinha até comentado num post, mas a gente nunca trouxe essa história publicamente. Aí no evento do Spotify, ela tava lá, e aí ela Olha, contou. E aí ela contou, tipo, pra todo mundo que tava lá, umas 50 pessoas e tal. Então foi muito emocionante ver ela também, conhecer e tal. que incrível, que Foi. incrível. Bom, podcasts mudam vida e pra gente fechar aqui o nosso papo, eu gostaria de perguntar pra vocês que podcast, filme ou série vocês viram recentemente que deu uma balançada em tudo pra vocês e por quê? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Eu acho que eu tô bastante viciada no podcast da Amy Poehler, que é maravilhosa. E que ela, tipo, tem acesso a umas pessoas, sei lá, ela entrevistou a Michelle Obama, sabe? Tipo assim, ela tem acesso, né, a galera de Hollywood muito forte, assim. E é muito engraçado, apesar de ter alguns episódios que são bem divertidos, alguns episódios são bem informativos. Então, acho que de podcast, assim, que me pegou bastante ultimamente, novo, assim, é esse. Olha, eu vou revelar aqui as minhas preferências. Eu sou muito ligado em humor.
Eu acho que o meu prime time é se eu tô escutando alguma coisa de humor. E tem um humorista português, o Ricardo Pereira Araújo, que escreve na Folha de São Paulo, que ele é um cara que investiga muito sobre por que a gente ri e do que a gente ri. E ele criou um podcast para falar disso, que se chama Coisa que não edifica e nem destrói, que é uma frase, inclusive, do Machado de Assis, que é a reflexão dele sobre o humor. Né? Não edifica e nem destrói. E é muito bom, porque, inclusive, ele tem o podcast, eu acho que tem 2 temporadas, ele não é um negócio contínuo, assim, infelizmente, mas é muito interessante porque ele, inclusive, entrevista autores brasileiros, né? Tem o Antônio Prata, a Tati Bernardi, tem vários autores brasileiros que ele entrevista investigando, cada episódio investiga um tipo de humor, o humor físico, o humor da piada suja e assim por diante. Eu acho, assim, uma coisa maravilhosa. E sobre série, eu pensei numa série, eu disse, pô, que série é que eu vou falar aqui? Eu fiquei muito feliz de ver a série O Estúdio, que está na Apple Plus. Olha, essa série, ela vai ganhar o bingo desse podcast, porque é a 3ª vez que ela é indicada, mas todo mundo fala, é ótima. Mas é porque eu acho que tem a ver com produção de conteúdo, porque eu acho no nosso delírio, a gente pensa que em Hollywood as pessoas não têm os tipos de problema que a gente tem, né? E eu acho que já o primeiro episódio, aquele do cara tentando enfiar que suco num filme. Ai, gente, pelo amor de Deus, sério. já é um negócio que ilustra bem que esse drama é o drama de todo mundo que produz o conteúdo. Eu tive crise com o episódio quando eles montam o demográfico dos atores que vão fazer o que suco. Meu Deus! Eu falei, meu Deus, eu já passei por isso tantas vezes. Publicidade, história da publicidade, assim. É muito bom. E o episódio do cogumelo, então. Nossa, maravilhoso. Pelo amor de Deus, eles são patéticos. Mas essa série, ela tá sendo citada muitas vezes, então assista quem não tiver assistido. Eu quero citar uma série que eu esqueci, do Pablo e Luizão, que eu estou também. totalmente apaixonada por Pablo e Luizão, que começou numa thread de Twitter em 2020, com o Paulo Vieira contando essa história, e eu fiquei tão obcecada com essa história e com o Paulo Vieira na época, né, que ele ainda não era o Paulo Vieira, não que ele não fosse o Paulo Vieira, mas assim, ele ainda não tinha feito tantas coisas, né, tantos conteúdos e séries e filmes e programas, e então eu conheci ele mais ali, assim, e eu fiquei encantada com ele, e eu fiquei muito apaixonada por essa história. Resumidamente, Pablo vamos começar com o Luizão. O Luizão é o pai do Paulo. E o Pablo é esse amigo dele que estava sempre lá junto com ele. E que é aquela pessoa que, quando os dois se juntavam, dava muita confusão. Mas assim, muita confusão, gente. Eles inventavam, né, empreendedores do absurdo, assim, tentando maneiras de ganhar dinheiro. Quando o Paulo era criança e tal. E aí ele foi contando as histórias e a gente meio que não acreditava, assim. A gente falava, não, isso é invenção, não é possível, assim. E aí a thread era gigantesca. E por causa disso, tinha comprado um carro da minha mãe, que foi meu primeiro carro, e ele era um carro que dava muito problema. E eu tinha que andar com uma garrafa d'água nele, porque quando ele esquentava, eu tinha que parar o carro, daí eu jogava água, e aí eu apelidei o carro de Pablo, né? Porque assim, só dava BO. E aí, agora, né, 5 anos depois, saiu a série, então ela é roteirizada, criada e narrada pelo Paulo Vieira, e ela gente, é o suco do Brasil. E que narração, né? Que né? narração, e acho que é uma das séries mais interessantes que eu já vi. Que inventiva a maneira de contar. Eu já declarei aqui que pra mim é a melhor série de comédia já feita no Brasil. Pra mim também. Porque, sinceramente, é o que você falou, é muito inventivo. Assim, ele poderia só contar, mas tem tantas coisas interessantes. A maneira como ele interrompe, né? Ele para do nada, a história aparece grande e também aparece ele novinho. Às vezes essas trocas entre eles, no final que você consegue ver como eles são reais, e né, ao mesmo tempo popular, né, porque ele não Ah. fez com que essa narração inventiva fosse um negócio que te afastasse da história. Exatamente. Né? Não virou uma obrigação quebrar a quarta parede, aquela coisa. Nossa, lindo, assim, o que ele fez de verdade, são 16 episódios. Que talentoso esse cara, meu Muito Deus. talentoso. Pra eu não esquecer, o podcast que você citou no início do episódio se chama Welcome to Night Vale.
Sim, é que isso é mesmo. maravilhoso, que é um podcast ficção de histórias absurdas que acontecem narradas por um rádio de uma cidade do interior dos Estados Unidos fictícia. É maravilhoso, tem trocentos episódios, não sei nem Sim. quantos tem lá. Eu tinha separado um que eu espero que não fique velho pra falar, né? Que eu tenho essa missão de todo episódio separar um, mas graças a Deus eu tenho conseguido assistir, ouvir bastante coisa boa, e eu recomendo muito no episódio de hoje Extermínio, a Evolução. Novo filme da saga lá dos zumbis, do Danny Boyle, que foi o cara que fez com o Extermínio de 2004 os zumbis serem rápidos, furiosos, Sim. cheios de raiva, e Extermínio a Evolução, eu vou falar uma frase um pouco forte, mas ele tornou, com um filme, toda a produção de zumbis obsoleta, pra mim. O Danny Boyle do Do Trainspotting. Trainspotting, exatamente. E ele constrói um filme que é uma grande meditação sobre o que é a sociedade hoje, qual é o papel do masculino, do feminino, por que a gente constrói as coisas tal como é, por que a gente tem tanto medo da morte. E aí ele usa o filme de zumbi para falar do medo da morte, para falar de por que a gente vai adiante. E fazer isso você precisa ser muito talentoso e estar muito comprometido com o que está criando ali, para mim. Sim. Então, recomendo muito esse. Gente, muito obrigado, viu? Que prazer de papo. Obrigada. Obrigadíssimo, também adorei. Foi muito bom essa troca aí, essa loucura que a gente faz aí. Olha, estão gravando sem o podcast ter começado aí ao ar, viu? Então, eu agradeço de verdade mesmo. Eu vou pedir pro Vitor ficar mais um pouquinho comigo para contar um pouco mais do caso Guaraná Antártica aqui no bloco final, porque ele pensou várias pequenas coisas, eu fiquei curioso de qual foi essa jornada completa, e agora ele vai contar mais pra gente no bloco final. Vitor, a gente conversou bastante sobre o case do Guaraná Antártica como um todo, né? Mas antes da gente entrar nele especificamente, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu achei essa provocação muito interessante, né? Você na Snack Content, você tem um desafio grande hoje, talvez porque basicamente hoje existe uma jornada de investimento de mídia que ela está concentrada em plataformas, né, em big techs, e por outro lado você tem um boom dos conteúdos curtos, né? Como para você navegar essas duas frentes para conseguir construir algo tão longo e duradouro como a gente vai contar daqui a pouquinho no Guaraná Antártica? Boa. Olha só, a Snack ela tem uma missão, que é uma missão antiga e que agora eu acho que ficou até popular, não popular de que as pessoas sabem qual é a nossa Isso. missão, mas eu acho que mais pessoas entenderam e até, de certa maneira, professam coisas parecidas, né? Que é fazer uma marca e pensar como agir como um criador de verdade. Por quê? Porque se você não utilizar as boas práticas, se você não emular o que um criador faz, você um pouco tá fora do jogo, você tá só no jogo da interrupção, você não tá no jogo do conteúdo mesmo, né? E lá a gente tem uma metodologia que é usar muito os dados para a gente chegar no que um criador faz. Como é que um criador usa os dados? Tudo bem, às vezes ele não pode não ter uma plataforma de análise de dados robusta, mas ele sabe se assessorar, né, no seu próprio analytics, vendo o que as pessoas estão querendo, vendo o que elas estão consumindo, etc e tal, e isso vai dar muito da base do que ele está fazendo, e mais o scroll dele no dia a dia, né, vendo os assuntos do seu interesse, que são parecidos com as coisas que ele produz, e isso vai dar um pouco da direção. Mas eu acho que esse jogo ficou um pouco mais complexo do que ele era, te respondendo mais objetivamente. Por quê? Porque o vídeo curto, ele trouxe de volta uma coisa que já estava com menos importância do que um tempo atrás, que é a própria linguagem publicitária. Por quê? A linguagem publicitária é uma linguagem da televisão, né? Ou quando eu estou falando aquela linguagem da interrupção, do comercial, que tinha uma surpresa, que deixava o produto por último, né? E que tinha que se contentar em fazer, às vezes, história em 10, 15 ou no máximo 30 segundos, né? Então, era um tipo de linguagem que buscava sempre uma surpresa, uma virada, etc. Tal. Isso voltou com o vídeo curto. E isso voltou com muita força, né? A gente está vendo que as marcas estão um pouco aproximando o conteúdo daquela linguagem publicitária. Mas esse não é um jogo único, né? Eu acho que a marca hoje, para ela performar, ela tem que jogar os dois, ela tem que fazer o longo também, porque é no longo onde ela vai construir uma comunidade, ou é onde ela vai gerar um maior número de conversas, e ela vai ter que fazer esse jogo do awareness também.
Então, ficou mais complexo o jogo para a marca, assim como ficou mais complexo pelo número de redes, onde você também tem que fazer conteúdo nativo para performar, né? Então, aquela coisa de gerar corte para tudo não funciona tão bem como a gente sabe, né? Sim. Então, esse jogo, ele tende a ser cada vez mais complexo e por isso que ele tem que ser feito cada vez mais por gente que sabe, com gente profissionalizada, que vai poder entregar esse composto, né? E aí, indo para o outro lado da balança, já trazendo para a experiência do Guaraná Antártica, você citou ao longo do episódio aqui alguns pontos, né, que foram super legais dentro do case maior, mas eu queria dar um passo atrás e você contar pra gente como esse case começou, né, e como existe nesse case aí um elemento muito fundamental que, para além do long form, muitas vezes, é também a resiliência, né? Sim, total. Eu acho que deve ser um dos cases de marca dentro das redes sociais hoje no YouTube, e não só no YouTube, mas é uma das mais longevas, né? Eu acho que é legal começar pensando no seguinte: Guaraná é um produto centenário e habitou a infância de muita gente, ficou, acho que muito marcado em festas infantis e tudo mais, né? Então, você tinha e você tem uma massa de novos consumidores que não tem, assim, um olhar sobre Guaraná como alguma coisa para eles, ou contemporânea, né? Não houve um trabalho de aproximação com a Gen Z. Onde falar com a Gen Z, né? Se Guaraná quer se aproximar dessas pessoas, aonde que ela vai achar essas pessoas? Bom, essas pessoas estão online, essas pessoas estão na rede, principalmente quando a gente começou, elas estavam no YouTube. Então, primeiro, a gente precisa fazer alguma coisa para elas no YouTube. Segundo, a gente precisa traduzir um conceito de brasilidade, como eu falei aqui no episódio antes. E brasilidade para Gen Z não é a mesma brasilidade que foi anos atrás, né? O país o país muito identificado com um tipo de música, com samba, né, com algumas representações que já não tem esse valor para Gen Z. E aí a gente foi atrás do que é a brasilidade para essas pessoas. E a gente chegou nos memes e na cultura do meme e no orgulho de ser memeiro, né, e de como isso é brasileiro, de como a gente adora ver a nossa autocrítica nesses memes, né? O Brasil quando vai fazer sushi, eu quando penso na carne seca e assim por diante. Isso é um conteúdo riquíssimo, né? Abundante. E aí depois a gente foi ver quem são as pessoas que estavam fazendo isso já, sem estarem aglutinadas, sem estarem trabalhando juntos. E aí a gente chegou em vários criadores que não eram tão grandes, mas estavam produzindo uma coisa que tinha muito a ver com o que a gente queria de brasilidade. A gente reuniu todos eles no Coisa Nossa. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Veja bem, a gente não abriu o canal Guaraná, o perfil Guaraná que já existia no YouTube. A gente abriu uma editoria chamada Coisa Nossa. E essa eu acho que foi um outro ponto muito importante, porque quando você cria uma editoria de conteúdo, você já está sinalizando para a audiência e para a futura comunidade de que você está levando a sério o conteúdo, que aquilo ali é um outro tipo de lugar, que aquilo ali tem uma editoria. Com um simples truque, né, que é você criar uma marca, você já dá todo esse recado muito importante, que as pessoas sabem que ali elas não vão precisar ver um recorte de um filme de 30, que elas não vão ver discurso de presidente ou inauguração de fábrica, que elas vão ver uma linha editorial, né? E essa linha editorial, aí entrando no que você falou, a consistência é muito importante. Então, desde 2018, a gente vem publicando aí uma média de 4, 5 vídeos por semana. A gente já está em mais de 1.500 vídeos dentro do canal. É uma estratégia de 7 anos já. Caramba. E isso eu acho que é super interessante, porque vai super na linha do que a gente estava falando, né? É importante que seja conteúdo antes de ser, né, uma publicidade. É importante que seja divertido antes de ser uma publicidade. Exato. E aí parece que sempre há um conflito. Pô, se for conteúdo é menos marca.
E não é necessariamente isso. Se você for olhar os 1.500 vídeos, você vai ver o cenário verde, o logão de Guaraná, mas até isso foi integrado de um jeito como conteúdo, onde houve um momento onde todo mundo criava um bordão. Você quando era convidado para ir no canal, você tinha que trazer o seu bordão de Guaraná, como também quase que como uma brincadeira sobre publicidade, né? Então eram os bordões mais absurdos, assim. E isso foi tão legal, porque, vê só, começou a ser um lugar de lançamento de novos humoristas lá. Então a gente recebia pedidos de muita gente para ir putz, eu queria ir no Coisa Nossa, eu acho que o meu conteúdo tem a ver com Coisa Nossa, me deixa ir gravar no Coisa Nossa. Isso foi muito legal, porque esse foi um reconhecimento super importante pro canal, de que os próprios criadores se sentirem bem indo gravar lá. Eu ouvi depoimentos, assim, de estrelas aqui, eu não vou dedurar, assim, poxa, eu gosto mais de fazer conteúdo aqui no Coisa Nossa, eu tenho mais liberdade do que lá onde eu sou conhecido, no coletivo de humor onde eu faço vídeo. E se torna um espaço de conversa, né? Eu achei muito interessante que você trouxe que vocês foram atrás dos criadores que seriam um match para o que vocês estavam pensando. Mas vocês não quiseram criar do zero qual era o que eles deveriam fazer necessariamente, né? Vocês acharam um jeito de se infiltrar e se mesclar no que eles já faziam. Total. E eu acho que, assim, o segredo também de uma coisa longeva é você deixar um espaço muito para o orgânico, né? Para as coisas que vão se constituindo. Um dos diretores do canal virou um personagem, que é o Robertinho, que era um cara que estava atrás da câmera e que tinha uma risada muito alta, e que os comediantes começaram a fazer interação com ele, e as pessoas começaram a falar dele, e daqui a pouco ele foi para frente da câmera, ele virou uma espécie de um professor Raimundo daquela turma, sabe? Inclusive teve essas paródias de escolinha lá, porque também é um meme coletivo, né? Então eu acho que esse espaço é muito importante, porque não se trata também de um show de televisão, né? Você tem que ter o social, e o social é você ser permeado pelos comentários, é você observar as sugestões da audiência, né? Uma coisa muito legal que o Coisa Nossa, ele usa muito a aba comunidade. Para nós foi muito importante esse feature do YouTube, porque a gente começou a fazer enquetes lá de quem que você quer ver no Coisa Nossa, coisas simples, mas assim, onde acertamos, onde erramos, o que devemos fazer. Isso nos pautou muito, nos forneceu assim, um material para muitos desses 1.500 episódios. Você citou durante o episódio o Matheus Canella como um dos criadores, né, comediantes que saíram dali. Você tem outros exemplos que você tenha tido um especial orgulho, assim, de falar, olha, esses comediantes, a gente ajudou também a dar um impulso na carreira deles? Sim, o Igor Guimarães, que é um sucesso, né, uma força da natureza. Ele também, quando começou, eu não estou atribuindo, obviamente, o sucesso do Igor ao Coisa Nossa, mas eu quero crer que a gente teve uma contribuição também um pouco na trajetória dele, até por ser uma marca importante, Guaraná, de estar tão atrelada a ele. O Igor continua, inclusive, eu acho que o Igor deve estar indo para o 4º ou 5º ano dele já no canal, né? E ele também imprimiu na irreverência e na brasilidade que ele tem no canal, muita coisa, né? Mas tem a menina, aquela Serafim também, que é maravilhosa. Pô, e tantos outros, assim, realmente dá um prazer você ver a quantidade de gente boa que já passou por lá antes mesmo de ter estourado. Pô, muito legal, e vida longa ao projeto, viu? Tomara, obrigado, é um case que a gente se orgulha muito. E até só mais um dado muito importante, eu tinha falado isso e eu reforço: o pensamento do Coisa Nossa não é superar a Coca-Cola. O pensamento é ele poder estar sendo considerado por quem gosta de humor como outros canais de humor, e a gente é o 3º canal de humor, não sei se está agora nesse momento, mas em vários momentos que a gente fez a pesquisa, o Coisa Nossa era o 3º canal de humor mais engajado, lá atrás de Porta dos Fundos e Irmãos Castro. Isso aí é uma coisa
admirável de você fazer para uma marca, né? Comunidade e engajamento vem da resiliência. Então, isso aí, isso é a prova também. A gente falou muito de comunidade. E eu acho que é importante reforçar isso. A comunidade é algo que precisa de tempo. A audiência pode ser instantânea. Comunidade é delta tempo. E o início de Guaraná, a gente está falando aqui de um case, foi difícil, não foi fácil, porque a gente estava ali com um projeto onde a gente enxergava ele numa perspectiva de tempo, né? Mas você tem que enfrentar os primeiros vídeos que ainda não estouraram, porque não é assim que a coisa funciona, né? Como qualquer grande projeto, como qualquer grande história, né? Muitas vezes não é no primeiro ano que ela vai acontecer. Exato. Ela pode levar anos para acontecer. Mas quando acontece, se solidifica e se transforma, né, um verdadeiro flagship para tudo que está ali. Então, parabéns de novo aí pela iniciativa. E a gente se vê novamente quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, Vitor, e até lá. Fala Vega é produzido pela Pod 360 e pela Vega. Apresentação e roteiro, Fábio Silveira. Produção executiva, Marco Scherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão e Fábio Silveira. Direção de conteúdo, Fábio Silveira e Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Sven Biller. Áudio e edição, Will Souto e Doriva Rossek. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Pedro Bronzoni, Gabriel Kisters e Lucas Soares. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Fala Vega é gravado nos estúdios da Pod 360 em São Paulo.